Minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu na galeria dos vencedores. A paz do Senhor, amados. Para aquele que não me conhece, meu nome é Joyce Eris, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe o seu like nesse vídeo. Amados, hoje eu quero falar com vocês sobre os filhos. Como lidar com um filho? No deserto ou fora do deserto? Como que você deve lidar com o seu filho? Que ou é criança ou é adolescente. Quais as instruções que Deus ele passa pra gente sobre filhos, né? Eu quero ler para vocês Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Saiba seu papel como pais. Muitos entram no deserto e acabam esquecendo de que a restauração não vem só do marido e da mulher, mas sim de todos. Você precisa edificar sua casa sobre a rocha. E muitas das vezes você para e só quer restauração de casamento e esquece que seu filho e sua filha, eles podem, sabe, estar passando por algo que vai atrapalhar tanto a restauração quanto a vida familiar de vocês depois da restauração. Então é preciso sabedoria. E nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre como reverter isso, como corrigir isso e o que fazer a respeito disso. Esse estudo, na verdade, esse vídeo que eu tô gravando, eu iria mandar no meu grupo. Porém, o que acontece? Eu acho que ficaria limitado. E muitos aqui do canal precisam ouvir isso. Precisam entender qual o caminho certo para levar o filho. E eu já quero deixar um aviso aqui, interromper rapidinho. Amados, meu grupo do WhatsApp está lotadíssimo. Não tem como colocar mais ninguém, tá? Então não me procurem pedindo para entrar no WhatsApp, porque infelizmente eu, Joyce, queria ajudar todo mundo, mas eu não tenho como. São muitas pessoas e fica muita coisa para mim, tá bom, amados? Então vamos lá, vamos continuar. Quando a criança ela é ensinada nos caminhos certos, ela cresce um adulto o quê? Um adulto preparado, um adulto com a mente boa, um adulto com princípios bons. E hoje eu quero que vocês prestem bem atenção até o final desse vídeo, porque hoje vocês vão descobrir coisas assim que talvez você não imaginava, né? Quando você se empenha em buscar a verdade e viver ela e pratica em sua casa, Isaías 54:13 fala: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Então, quando você fala para Deus: Senhor, eu quero viver uma vida correta contigo, você começa a atrair Deus para dentro da sua casa. E automaticamente seu filho faz o quê? Ele começa a sentir isso também. Ele começa a sentir essa paz de dentro da sua casa. Porém, quando você não busca ou não instrui seu filho, e muitas das vezes nem se importa com a educação espiritual dele, você o impede de serem adultos com sabedoria e fé inabalável. Mateus 19:14 fala: então disse Jesus: deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Como assim, Joyce, o reino dos céus pertence a pessoas que são semelhantes a elas? A criança, ela está em constante aprendizado. A criança, ela está em constante busca de aprender a andar, aprender a falar, a descobrir cheiros, gostos, sabores. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos sempre estar dispostos a aprender. A palavra do Senhor, ela vai dizer que a sabedoria
é algo de mais valioso que o ser humano tem. Porque com a sabedoria você consegue estruturar a sua família, você consegue buscar Deus, você consegue ser próspero em todas as áreas da sua vida. Então, quando você instrui a criança para ter sabedoria, deixa ela vir até o Senhor com o coração limpo, sabe? Com a inocência de quem está aprendendo. E muitas das vezes o nosso erro, eu falo para vocês, amados, eu ministro aqui para vocês, mas eu estou em constante aprendizado. Todos os dias eu aprendo algo novo. Todos os dias eu aprendo algo novo. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: nossa, como ela é sábia, ela sabe de tudo. Não, ninguém sabe de tudo. Jamais, nunca ninguém vai saber de tudo. O único que sabe de tudo é Deus. Nós estamos em constante aprendizado. Então, quando a Bíblia fala isso, é que ela quer dizer o quê? Que nós precisamos buscar aprender todos os dias. A andar um dia de cada vez, a cair, a levantar, a comer coisas diferentes, a passar por momentos diferentes, provas diferentes, dificuldades, sabe? E às vezes a gente vai fugindo dessas coisas. Às vezes vem dificuldades, vem provações e nós vamos fugindo disso, igual o deserto. Quantas vezes você tem fugido de enfrentar algumas coisas? Por exemplo, o perdão. Você sabe que você precisa perdoar, mas você fala: eu não vou perdoar hoje, amanhã eu perdoo, ou fica falando: eu oro, eu tô orando pra me conseguir perdoar. Amados, o perdão é uma escolha. O perdão é uma escolha, então você precisa escolher perdoar. Você está em constante aprendizado, então escolha. Fala: eu tô aprendendo hoje a perdoar. O que é perdoar? Perdoar é lançar fora a mágoa do que te fizeram. Uma criança, quando você briga com ela, já ela tá lá no seu colo de novo. Seja como uma criança. Perdoe. Tenha, sabe, uma sabedoria de inocente. Isso não diz para você ser bobo. Não. Tomem cuidado, não confundam ser bobo com ser inocente. Nós precisamos entender a diferença disso, tá? E continuando aqui, às vezes não dão importância para as crianças, por apenas passarem de crianças, e não tem maldade. E aí você pensa: a criança não tem maldade mesmo. Porém, amados, pasmem, a partir do momento que a criança nasce, ela já cria uma personalidade. Porém, ela é como um gravador. Tudo que ouve ou que vê ao redor dela reflete e quem ela vai ser no futuro. Igual o primeiro texto que a gente leu. Instrua a criança o caminho que ela deve andar. Então, onde você tem levado o seu filho? Aonde você tem levado ele? Com que pessoas ele tem se misturado? O que você tem falado perto dele? O que você tem feito perto dele? Olha o que a Bíblia fala em Provérbios 20:11. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Provérbios 20:11. Então, assim, se até a criança, sabe? Nós achamos: a criança não tem maldade, amados. Uma criança com 4, 5 anos, 5 anos, ela já tem uma direção do que pode e não pode fazer. Às vezes um bebê de colo, ele sabe que se você não der uma mamadeira para ele na hora que ele quer, ele tem que berrar. E se ele berrar, ele vai conseguir o que ele quer. Então olha da onde vem a personalidade desde pequeno. Às vezes nós temos feito birras, temos, sabe, igual uma criancinha: Joyce, mas eles não têm a consciência. Como que eles não têm a consciência? Que eles sabem que se eles ficarem chorando por aquilo, eles vão conseguir. Eu digo lá pro 1 ano, eu já vi até bebê de 5, 6 meses ver alguma coisa, tentar pegar aquilo e começar a chorar. Ou então, muitas das vezes, quando a fralda tá suja, quando tá com fome, qual que é a primeira tendência? Chorar. É a forma de defesa da criança. Então, assim, a criança ela já tem a personalidade desde o momento que ela nasce. Ela já sabe o que ela precisa. Pode ser que ela não entenda naquele momento o que aquilo é necessário, quanto é necessário para ela. Mas ela entende que ela tá precisando disso, ela entende que ela tá incomodada porque a fralda tá suja, ela entende que ela tá incomodada porque ela tá com fome.
Ou muitas das vezes com cólica. E qual que é a ação dela? É chorar para botar isso para fora. Então a criança ela já tem a personalidade dela. Então aquela criança, conforme ela vai crescendo, ela vai te olhando. Você é a Bíblia que ela vai ler. Você é a Bíblia que todos vão ler. E continuando lendo aqui o estudo que eu fiz, não importa a idade. Divida o seu passado com sabedoria, contando o que você já passou e superou. Falando sobre consequências, sobre conquistas. Seja o amigo dos seus filhos, mas com respeito e limites e hierarquia de pais. Respeite as decisões dos seus filhos, mesmo que no momento você não concorde. Porém, se ajoelhe e fale com Deus, que os convença dos seus erros. Assim você dará a chance para que eles façam escolhas, errem e aprendam com isso. Seu filho pode ter 4, 5, 6 anos, 7 anos de idade, ser adolescente. Permita que ele faça escolhas. Joyce, você é louca de falar uma coisa dessa? Amados, ouçam o que Deus está trazendo para vocês. A chance de ser os pais diferentes. Ai, mas meu filho não quer comer tal coisa, não quer comer isso, não quer comer aquilo. Você vai dar a escolha para ele. Você não quer comer? Tudo bem, você não quer comer. Daqui 5 minutos ele vai estar com fome. Ele vai querer comer o quê? Uma bolacha. Ele vai querer comer um salgadinho. Você vai fazer assim: não, você não vai comer isso porque o momento em que você precisava comer aquilo, você não comeu. Deixa com fome, amados. Você não comeu. Então agora você precisa começar a entender que tudo que você faz tem uma consequência. Pode ser 4 anos de idade, pode ser 3 anos de idade, amados. O filho, ele tem que aprender a respeitar os pais, desde pequeno. Seu filho não vai morrer por causa disso. Seu filho não vai morrer por conta de uma palmada. Óbvio que você jamais vai espancar o seu filho. Nunca. Quantos de vocês já levaram uma palmada? E muitas das vezes vocês nem lembram. Naquele momento foi o que te corrigiu ali. Mas vocês nem lembram, nem lembraram. Sabe? A Bíblia fala que é pra corrigir com vara. Óbvio, eu não tô falando pra você, bate no rosto do seu filho, bate nas costas. Não, gente, é uma palmadinha só. Pra que ele se assuste e que nem doa. Pra ele poder entender. Mas se puder ter a conversa primeiro, você não vai precisar chegar no nível de palmada. Então, assim, precisa ter discernimento e entender. Como que você precisa levar seu filho desde pequeno? Vocês viram o que eu acabei de falar antes? Sobre eles entendem o que eles querem, o que é bom pra eles ali? Então, vocês precisam começar a deixar eles terem as escolhas deles. Fazer assim, eu quero isso, eu quero aquilo. Será que isso que você quer vai levar pra um caminho bom? Deixa! Às vezes é um adolescente que quer fazer algo e você fica lá em cima podando. E você esqueceu que você já foi adolescente. Você esqueceu que você já foi jovem, que você já foi criança. Ai, minha filha quer pintar o cabelo de rosa. Quer pintar o cabelo de rosa? Deixa. Pode deixar. Filha, você quer pintar o cabelo de rosa? Vamos lá, vamos pintar o cabelo de rosa. O cabelo dela vai estragar inteiro. E aí, o que vai acontecer? Ela vai ficar desesperada porque o cabelo dela estragou, certo? Isso é só um exemplo, amados. O que vai acontecer? Ela vai ficar desesperada e vai falar, eita, é verdade. Não deveria ter estragado meu cabelo. Então, vocês precisam lutar pelo filho de vocês com as armas certas também. Precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Então, hoje em dia, os pais estão, sabe? O filho vai lá, sobe numa cadeira e fala, você vai cair, já sobe em cima, já segura. Deixa cair. Você tá ali supervisionando, às vezes você fala assim, a queda, analisa, óbvio, analisa. Se ele cair, vai ser uma queda assim leve pra assustar. Deixa cair. Sabe por quê? Você hoje está assistindo esse vídeo. Você está hoje ouvindo isso porque Deus, seu pai, permitiu que você caísse. Mas foi para que você se consertasse. Foi para que você se levantasse e entendesse que onde você estava subindo era errado. O caminho que você estava levando era errado.
Então é assim que vocês precisam instruir o filho de vocês. Vamos lá. Sempre que seus filhos pedirem algo, ensine a eles que precisam orar por aquilo que eles querem e determine. Mas aí você faz o quê? Você determina um tempo pra você. Você fala assim, ó, eu vou deixar meu filho orar por 15 dias. Ele tá querendo um videogame. Vamos usar de exemplo. Meu filho tá querendo um videogame. Eu vou deixar ele orar por 15 dias por esse videogame. Você vai ter que ir lá acompanhar ele. Filho, ó, você tem que orar pedindo para Deus, para dar condições para mãe comprar o videogame. Ensina que ele precisa depender do Senhor, que com a oração dele, ele vai conseguir algo. E aí você entrega depois dessa oração, depois que ele fizer o período dele de oração, entrega. Cada vez que seu filho precisar de alguma coisa, você pode ter certeza. Pode ter certeza que ele vai aprender a orar. E quando ele crescer, ele vai ser um adulto instruído na palavra do Senhor. Pare um tempo. Compra, se vocês têm filhos pequenos, compra aquela Bíblia da criança. Para um tempinho, leia uma história para o seu filho da Bíblia. Parem de deixar seus filhos na frente da televisão, sabe? Vendo coisa que não presta. Vendo desenhos que... Aquela Marcha e o Urso, gente, aquela menina é totalmente bagunceira. Ensina a criança a fazer coisas erradas, sabe? Tem que tomar muito cuidado com o que vocês colocam dentro da casa de vocês desde a criança. Ah, irmã, mas depois ela vai esquecer tudo. Não esquece. Ela vai achar aquilo normal. Ela vai achar que fazer uma bagunça é normal. Tomem cuidado com os super-heróis que vocês deixam seus filhos assistirem, porque qualquer dia eles vão tentar pular de uma janela achando que eles podem voar. Então, assim, comecem a trazer para dentro da casa de vocês historinha bíblica. Gente, quando eu era criança, eu lembro que minha mãe colocava umas historinhas que passavam no... Ai, não me lembro o canal agora. Nossa, eu amava aquelas historinhas bíblicas de Jonas, na barriga da baleia, sabe? E aí você vai se alimentando daquilo. E olha, hoje eu tenho quase 30 anos, 29 anos eu tenho. E eu ainda lembro daqueles desenhos. E quando eu ia pra igreja, que eu ouvia aquela história, eu lembrava, nossa, é o mesmo desenho que minha mãe falou, que legal, outra pessoa tá falando a mesma coisa que eu aprendi. Então olha o que você traz pra memória do seu filho. Comece a andar no caminho certo com ele. Traz ele, faz o culto doméstico. Joyce, meu filho já é adolescente, ele já se perdeu. Não, ele não perdeu. Ele não perdeu, ainda dá tempo. Pare de ficar acusando seu filho de coisas erradas o tempo todo. Pare de brigar com ele o tempo todo. Não tô falando pra você que você tem que ser um à toa lá. Deixar seu filho fazer o que ele quer. Claro que não, existem limites, mas seja amigo. Às vezes você coloca seu nervosismo em cima de quem não tem que receber o seu nervosismo, sua irritação, seu momento de raiva. Então tomem cuidado com o que vocês andam fazendo. Eu escrevi aqui como lidar com os filhos na separação, né? Nesse período de separação. Sempre seja sincero e com sabedoria, para que não falar coisas que não devem. Jamais fale mal do seu cônjuge para os seus filhos. Não chore na frente dos seus filhos. Sempre orem e unja os seus filhos, mesmo que ele vá encontrar OM ou OH. Nunca xingue ou grite com seus filhos. Amados, a palavra tem poder de abençoar e amaldiçoar. Cada vez que você xinga seu filho, às vezes de burro, às vezes de inútil, às vezes você não sabe de nada, às vezes você não faz nada direito, ele começa a crescer com aquilo na cabeça dele e começa a acreditar naquilo. Isso vai levar a um adulto frustrado. Um adulto que realmente acreditou que ele não pode nada, ele não consegue nada. Então tomem cuidado com o que vocês falam sobre o filho de vocês. Não fique mandando recados para o cônjuge pelos filhos. Converse com eles para que não fiquem falando o que aconteceu lá na casa do pai ou da mãe, quando for visitar, né? Então assim, amados, busquem a sabedoria de Deus para como lidar com o filho de vocês. Porque Deus, ele vai restaurar a sua família. Deus, ele vai restaurar o seu casamento. Mas se seu filho e sua filha começar a dar problema porque você não fez a manutenção da vida espiritual dele, porque você é responsável. As pessoas têm mania de falar, salvação é individual. Não. Por enquanto que você responde pelo seu filho, a salvação dele, ela vem sim.
cair nas suas costas. Porque você tem que instruir a criança o caminho que deve andar. O que a Bíblia fala. Agora, se você tem a certeza absoluta que você ensinou ele o caminho certo, aí as escolhas dele lá na frente é ele e Deus. É ele e Deus. Então tomem cuidado com o que vocês falam, com o que vocês veem, com o que, sabe, instrua. Instrua do caminho certo. Ensina a ler a Bíblia já desde pequenininho. Ensina as histórias da Bíblia. Faça com que seja interessante para eles. Sabe? Procurem desenhos para eles pintarem de acordo com a Bíblia e vai conversando. Então é isso, amados. Eu quero deixar aqui para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre como lidar com os filhos, deixe aqui embaixo, tá? Nos comentários o que você gostaria de saber, porque aí eu posso gravar um vídeo de perguntas e respostas sobre os filhos, tá bom? Fiquem todos na paz e que eu creio que Deus ele falou muito ao seu coração através dessa ministração hoje. Não esquece de deixar seu like e ativar o sininho para você receber mais notificações de vídeos como estes. Fiquem com Deus.